Olá a todos, vamos iniciar nossa aula 5 do curso Gestão Profissional de Condomínio e vamos relembrar o que aprendemos na aula 4. Responda as seguintes questões. Quais são os gastos que mais oferecem oportunidade de redução e economia num condomínio? Quais as principais medidas para reduzir custos no consumo de energia e água em um condomínio? Quais os principais cuidados para evitar gastos desnecessários com o pessoal do condomínio? Quais são as duas dimensões para manter um condomínio bem seguro? Liste as principais precauções com a segurança patrimonial por parte dos síndicos e empregados do condomínio. Por que é tão importante o engajamento dos moradores com a segurança e quais ações eles devem ter no dia a dia? Quais as principais precauções com a prevenção contra incêndios e acidentes no trabalho? Por que o síndico deve providenciar a contratação de um seguro com ampla abrangência para o condomínio? Por que a contratação de um seguro deve ser pelo custo de reconstrução e não pelo valor do edifício? Quais os principais cuidados para manter-se uma ótima condição de higiene e saúde no condomínio? Agora responda e anote tudo no seu caderno de apoio. Acredito que vamos entrar na parte principal da história, gestão das pessoas. Normalmente, numa empresa, nós temos 3 áreas de grande importância: gestão das pessoas, gestão dos processos e gestão das tecnologias. Portanto, hoje, vamos compartilhar sobre a importância da gestão de pessoas. Dr. Regis, de fato, essa é a parte mais emocionante da história. E aí o Dr. Regis fala que, de fato, até aqui vimos que, como numa empresa, temos clientes, funcionários, fornecedores, processos, estratégias, leis e tecnologias. É por isso que o condomínio se equivale a uma empresa. Aliás, o condomínio é uma empresa do terceiro setor. Inicialmente, é preciso entender que gente tem temperamentos, emoções e inteligências. Normalmente nós encontramos temperamentos onde uns são mais mandões, outros são mais influentes, são mais diplomáticos, os mais tranquilos e há também os equilibrados. Outros gostam de coisas mais técnicas e processuais. Enfim, todos temos tudo isso, mas um temperamento é sempre mais preponderante em nossas vidas. É ou não é? Nós encontramos pessoas que são muito dominantes, são muito mandonas. Outros são mais diplomáticos. Na verdade, isso acontece com grande frequência. Também as emoções fazem parte da nossa existência. Nós temos momentos de alegria, em outros sentimos tristezas, às vezes temos medo, às vezes sentimos ira, muitas vezes sentimos amor e finalmente temos até vergonha. Normalmente essas são as emoções que fazem parte da vida de um ser humano. Então o ser humano tem temperamentos, conforme vimos no slide anterior, e os seres humanos também têm emoções. Não tem quem fuja disso. Por isso devemos buscar meios para sempre estarmos antenados nas boas emoções, porque elas são muito mais produtivas. Mas nem todos optam por isso. E agora vamos dar uma olhada porque todos também têm inteligências. Todos nós nascemos com várias inteligências. E muitos não desenvolvem as suas inteligências, infelizmente. Há a inteligência racional, que é aquela muito comum nos pedreiros e nos engenheiros. Aquelas pessoas que cuidam com muita facilidade com números. Há as pessoas que são sistêmicas, que lidam muito facilmente com os sistemas, são os eletricistas, os analistas, os biólogos. A comunicação é uma outra inteligência, comum nos bons líderes, nos vendedores e nos bons síndicos. A percepção, muito comum nos marceneiros e arquitetos. A inteligência sinestésica, muito comum nos dançarinos e artesãos, e também nos jogadores de futebol e tal. A inteligência musical, muito comum nos cantores, nos músicos. E a inteligência emocional, a capacidade de se autoanalisar
e se colocar no lugar do outro. Muito comum nos negociadores, diplomatas, líderes e bons síndicos. O síndico precisa desenvolver pelo menos umas 3: a emocional, a comunicação e a racional. E aí, segundo o nosso querido Dr. Regis, isso é fundamental para que possamos saber lidar com as pessoas. E como os condôminos são clientes, é preciso que a gente entenda que eles têm temperamentos, emoções e inteligência. Se o condomínio é semelhante a uma empresa, os condôminos são semelhantes aos clientes. Então, como tratá-los? Pergunta o Dr. Regis. Então vamos estudar um pouco sobre os tipos de condôminos. Há os brigões, usam gestos inadequados e tom de voz alta, insistem em falar com o síndico, são impacientes, só eles têm razão, fazem ameaças. Como lidar com os brigões? Deve ser direto e não se deixar intimidar pelo condômino ou pela situação. Deve demonstrar empenho e interesse em encontrar uma solução rapidamente. Manter uma postura profissional, mantendo a calma e controlando o tom de voz. Deve evitar entrar em confronto direto com o condômino e, se necessário, deve aprovar suas ideias com reservas, se ele tem razão. Deve adotar uma postura firme. O condômino deve acreditar que ele possui autoridade e competência para resolver o problema. Uma boa ação é incluí-lo em projetos do condomínio. Há os que são desconfiados. Então, estão sempre desconfiados e na defensiva. Perguntam tudo para testar a verdade. Não dão opinião, mas sempre querem ouvir a opinião do outro. Solicitam tudo por escrito. Verificam tudo com outros condomínios. O desconfiado é danado. Como lidar com eles? Prefiro uma linguagem mais formal, principalmente no início da conversa. Pode e deve dar referências desde que autorizadas. Apresente sua ideia ou serviço detalhadamente. Não omita nenhum ponto relevante. Tenha domínio total do assunto. Não se incomode de ser testado. Ao contrário, demonstre paciência e segurança. Na medida do possível, atenda à solicitação do condômino, do cliente. Uma boa ação é envolvê-lo em projetos do condomínio. E aí nós já estamos vendo aqui pela segunda vez que envolver o povo nos projetos é uma grande forma de trazê-los para o nosso lado. Um outro tipo de cliente ou de condômino são os que se consideram importantes. Tem de tudo e faz pouco. Pouco caso. São meios donos da verdade, são vaidosos, não olham o interlocutor nos olhos, parecem vazios, não aceitam opiniões de ninguém. Como lidar com eles? Respeitar os limites colocados pelo condômino. Deve conduzir a conversa de modo que cause a impressão de que as decisões e opiniões partem do condômino. Deve aprovar as opiniões do condômino com reserva e cautela. Deve ouvi-lo sem ser bajulador. Deve valorizar a vaidade do condômino. E uma boa ação é envolvê-lo em projetos do condomínio. E há os que são colaborativos e confiantes. São comunicativos, são confiantes e respeitosos, têm um espírito comunitário, gostam de sempre contribuir, são apaixonados por realizar, adoram ser elogiados, se decepcionam com muita facilidade e tendem a abandonar o barco quando são excluídos. Como lidar com os colaborativos e confiantes? Incluem todas as atividades com responsabilidade por projetos, elogie as suas contribuições e realizações, deixe ele mesmo apresentar suas ideias e realizações, puxe conversa quando sentir ele desanimado. Comportamentos não sugeridos para lidar com os condôminos. Nunca ser defensivo. O defensivo elabora desculpas e procura culpados enquanto o outro fala. Não se compromete nem assume responsabilidade.
Então nós temos que ter muito cuidado em sermos defensivos no relacionamento com os condôminos. Jamais ser agressivo. O agressivo ele tem dificuldade para ouvir e praticar empatia. Usam gestos exagerados, tom e volume de voz mais intenso, ataca o condômino sem se preocupar em resolver o problema, enfim. O síndico agressivo não vai a lugar nenhum. E vamos verificar também como proceder em situações de reclamações ou insatisfações. Chame o condômino pelo nome ou sobrenome e utilize tratamento de senhor ou senhora. Demonstre interesse em encontrar uma solução e mostre-se disponível. Seja profissional, não altere o tom de voz e mantenha a calma. Deixe o condômino desabafar, ouvindo com atenção, sem interromper. Anote o que está sendo dito. Direcione sua energia contra o problema e não contra o condômino. Afinal, qual será a grande diferença entre um e o outro? Entre o síndico gestor e o síndico líder? O Dr. Regis então se posiciona dizendo o seguinte: pelo que está entendendo, o síndico gestor faz acontecer as entregas as responsabilidades. E o síndico líder, ele mexe com a alma das pessoas para estimular elas a uma vida comunitária. Então, qual o mais indicado para o sucesso? O Dr. Regis diz que, pelo que está vendo, a junção dos dois é o melhor para o sucesso do projeto. Ou seja, o síndico ser gestor e líder. De fato, o senhor tem toda a razão, Dr. Regis. É um desafio recompensador. E aí o Dr. Regis diz que a tentativa dele é seguir esse caminho do síndico gestor e líder. E vai tentar. E o Lindomar aqui fala: meu amigo Regis, no início eu tinha muita dificuldade de lidar com tudo isso. Mas fui aprendendo, sobretudo, a lidar com as pessoas. E foi incrível o engajamento de todos. E o Dr. Regis diz que sempre acreditou que as pessoas mobilizadas realizam coisas impossíveis. E agora vamos ao estudo de caso. Como o síndico pode tratar a seguinte situação? Um morador antigo é visto por todos como briguento, dono da verdade, autoritário e manda mais do que ele pensa que manda. Tem fama de destratar os síndicos, sendo um dos motivos de afastar a todos e aceitar a missão de gerenciar o condomínio. Mais recente, o bendito cidadão resolveu utilizar uma vaga de garagem recente a outro condômino e sem consentimento desse. Já ameaçou que os incomodados que se retirem. As reclamações estão registradas no livro de ocorrência e os condôminos solicitam uma interferência do síndico e da sua diretoria. Como o síndico e sua diretoria devem atuar nesta situação? Discutam em grupo ou pensem individualmente uma estratégia para lidar com o condômino. Façam uma apresentação aos colegas e busquem contribuições para aprimoramento. Em seguida, registre, agora responda e anote tudo no seu caderno de apoio. Estamos chegando ao término da aula 5. Até a próxima e preparem-se para a prova oral no início da aula 6. Havendo dúvidas, não hesite em peçar apoio ao tutor através do e-mail fabian@fmabr.com.